Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos entrando na sua casa com o programa ABC do Espiritismo. Esse programa que tem como finalidade, toda semana, apresentar um programa com algum tema espírita para as nossas reflexões. Hoje escolhemos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de falarmos desse tema, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade, em que agradecemos à TV Mundo Maior, dos seus dirigentes, os seus funcionários e a você, o nosso telespectador, que toda semana vem nos acompanhando e nos prestigiando com a sua audiência. Nosso abraço carinhoso ao André Marosso e também a toda a diretoria das Casas André Luiz. André, qual é o tema que nós escolhemos hoje para conversar com o nosso telespectador? Antes de falarmos do tema, nós relembramos que a TV Mundo Maior precisa da sua ajuda, do seu apoio. Sabemos que manter a TV Mundo Maior, manter a Rádio Boa Nova não é fácil, então entre no site tvmundomaior.com.br e veja o modo de você nos ajudar a mantermos esta emissora 24 horas no ar, tanto pela TV a cabo quanto pela internet, levando uma mensagem de otimismo, de consolo para você que está nos acompanhando no Brasil e no exterior. É verdade, André. Eu acho que essa sua colocação foi de suma importância, porque às vezes a gente também faz um programa e esquece de enfatizar ao nosso telespectador que a TV Mundo Maior, ela precisa da nossa ajuda, precisa da sua ajuda, precisa da nossa contribuição. Ela tem uma livraria, onde ela tem vários produtos, inclusive DVDs, filmes, onde o próprio André Marosso é protagonista desses filmes, é o diretor, e esses filmes são revertidos à renda para tocar essa instituição. Então vale a pena nós nos conscientizarmos, e você já está nos vendo pela TV, que na propaganda você possa ver qual é o meio mais fácil de você ajudar a nossa querida TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova e as Casas André Luiz. Como nos foi perguntado pelo nosso querido Sérgio, hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3º, o homem de bem. É importante nós mencionarmos que o homem de bem, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, uma parte deste texto Kardec colocou em O Livro dos Espíritos. Mas isso em 1857. Este livro, o Evangelho, que veio alguns anos após o Livro dos Espíritos, ele já nos deixa mais detalhado o que vem a ser o homem de bem, qual o papel que nos cabe. Então Allan Kardec nos esclarece: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos e pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Aqui eu acho que dá para nós fazermos um pequeno resumo, porque o que é o homem de bem? Aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade. Os Espíritos definem o homem íntegro, o homem integral, o homem cristão. Então, quando nós tivermos esse senso de justiça, de amor e de caridade, nós poderemos dizer que nós somos cristãos. Porque nós ainda falamos muito de que somos cristãos. Porque nós frequentamos religião A ou B. Diga de passagem, o Brasil é o maior país cristão do mundo. Se nós analisarmos que a Igreja Católica no Brasil é a maior do mundo, se nós analisarmos que a Igreja Evangélica, somando todas elas, é a maior comunidade evangélica do mundo. Se nós analisarmos que
que o Espiritismo é o maior país espírita do mundo, nós vamos perceber que todas elas são cristãs. Então nós detemos a maior comunidade cristã do mundo. Mas também o que nós estamos vendo no campo da corrupção, no campo da delinquência, no campo da maldade, no campo da vicissitude, é algo para nós repensarmos, porque dizer que somos cristãos é muito pouco. Você, o nosso telespectador que está sentado desse outro lado, nesse bate-papo que nós estamos fazendo sobre o Espiritismo, devemos, todos nós, fazermos um questionamento dentro do aspecto da justiça, ou seja, do nosso pré-julgamento, dentro da questão do amor e dentro da questão da caridade. Nós nos encontramos com esses 3 itens ativamente dentro de nós. O que é ativamente? Porque nós ainda temos um senso de justiça muito equivocado. A justiça são para os nossos amigos, para os nossos inimigos, a lei. O amor exercitamos para aqueles que nós gostamos. E a caridade nós fazemos, na grande maioria das vezes, por ostentação. Então nós precisamos fazer uma reflexão se realmente, André Luiz, nós estamos vivendo essa condição do homem de bem. Allan Kardec, ele é fascinante, é um grande escritor. É evidente que tinha todo o aparato do espírito da verdade ao seu lado, mas Allan Kardec trazia também grandes atributos, dentre eles o da escrita. E este texto é um texto em que Kardec utiliza o seu bom senso, utiliza a sua inteligência, mas utiliza também o seu lado espiritual. Porque se nós destacarmos esta página e dermos para um cidadão que se intitule ter uma religião ou não, que crê em Deus ou não, é um convite a sermos uma pessoa melhor. Aqui, independente se eu acredito na religião A, B ou C, se eu creio em Deus ou não, se eu creio aqui ou não, se eu tenho Deus por outro nome ou não, nós aqui estamos com o convite de nos relacionarmos com o nosso semelhante. Só que a Terra tem espírito de toda ordem. Tem espíritos afáveis, mas tem espíritos com seus corações endurecidos. Tem pessoas que estão procurando viver para ajudar o próximo. Tem pessoas que estão pensando unicamente em si, no seu próprio umbigo, com as suas próprias preocupações, e o outro é problema do outro. E é aí que vem o desafio da vida. É por isso que ele coloca, antes do amor e antes da caridade, ele coloca a justiça. Termos o mesmo peso e a mesma medida para todos, independente se é um filho, se é um pai, se é uma mãe, se é um opositor, se é um inimigo, se é uma pessoa que nós amamos ou que nós odiamos. Eu tenho que tratar todos por igual. É aí que entra o exemplo do Chico novamente. O Chico tratava um presidente da República com o mesmo amor que tratava um companheiro que varria a rua, que tem também a sua função, que tem também a sua responsabilidade e a sua importância, porque o que seria das nossas ruas se não fossem esses colaboradores, esses companheiros que varrem com tanto amor, mantendo a beleza de uma cidade? Então a justiça, tratarmos todos por igual, aí sim amarmos, aí sim praticarmos a caridade, porque ser justo é amar o próximo. Ser justo é praticarmos a caridade para conosco e automaticamente para com o outro. Vamos dar continuidade na leitura para nós entendermos um pouco melhor o que é ser o homem de bem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. É interessante, André, que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos ver que 4 são os tipos de sofrimento mais comum da humanidade. O primeiro deles é a miséria. O segundo, as decepções. O terceiro,
as doenças e, em quarto, a perda de entes queridos. Quando ele diz que o mais importante do homem de bem é a fé em Deus, acreditando nos desígnios que Deus colocou para todos nós, e nós percebemos que esse é um outro item que a grande maioria de nós não temos, André. Por quê? Basta que a dor venha bater a porta de nossa casa, nós já ficamos receosos. E muitas vezes entramos em tal desequilíbrio e dizemos, eu perdi a fé. Mas na grande verdade, André, fé. O desmembramento dessa palavra da língua portuguesa significa acreditar, dar crédito. E como é que nós podemos perder aquilo que nós não temos? Não é que eu perdi a fé, eu nunca tive, porque eu não acredito em Deus. E eu só passo a acreditar em Deus quando eu acreditar nos desígnios de Deus. Ou seja, entender que todos nós que estamos aqui, como dizia Paulo na sua primeira epístola, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha que coisa interessante, André Luiz. Na verdade, quando nós estudamos a história da humanidade, nesses últimos 2000 anos que tivemos contato com a mensagem de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Mestre, nós vemos que pela falta de conhecimento, pela falta de compreensão do Evangelho, a fé nunca foi ativada em nós. Porque nós olhávamos o soberano, vivia num palacete, com todas as mordomias, com toda a regalia, e o povo passando fome. Nós compreendíamos que tínhamos uma única vida, mas como aceitar a única vida sendo que uns eram príncipes e outros escravos? Uns não tinham necessidade de trabalhar naquela encarnação, outros trabalhariam a vida inteira e iriam apanhar e sofrer os castigos e as imposições. Hoje, que nós estamos vendo um Deus bom, justo, hoje que nós estamos vendo um Deus amigo, hoje que nós estamos compreendendo a reencarnação, então talvez seja a primeira encarnação que nós estamos entendendo o que é fé. Porque até então, como é que eu poderia amar a Deus se ele era injusto? Como é que eu poderia amar a Deus se ele privilegiava este e não aquele, sendo que o filho do outro era perfeito e o meu não era? Hoje não. Hoje nós sabemos que existe uma justiça na reencarnação. Hoje nós sabemos que os problemas não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa dos obsessores, é culpa nossa. Então nós passamos a ver uma vida melhor, uma vida mais bela, com as argumentações que a espiritualidade nos trouxe no conteúdo doutrinário da doutrina dos Espíritos. Queridos amigos, estamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo e já retornaremos com a continuidade desse capítulo apaixonante que é o capítulo do Homem de Bem. Não sai daí não, já retornaremos para continuar o nosso bate-papo. O intervalo é muito curto, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. Nós estamos falando hoje do tema O Homem de Bem. Nós estamos vendo como é difícil nos encaixarmos na condição do homem de bem. Mas vamos continuar a ler um pouco mais para que nós possamos tentar ver aonde é que cada um de nós temos que trabalhar um pouquinho mais para chegarmos nessa condição que é o ideal, para podermos dizer que somos cristãos. Continua Allan Kardec. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Você veja que só por essa frase a gente já começa a perceber que realmente até agora, de tudo que foi lido,
talvez eu me encaixe muito pouco no perfil do homem do bem. Isso me deixa muito entristecido. Porque geralmente nós temos a ideia de que nós somos bons. Não é isso que você, que está me ouvindo desse outro lado, o telespectador, tem a ideia? Não é dessa maneira que você também pensa? Ah, eu não sou ruim, mas também não sou aquela pessoa perfeita, mas eu me considero bom. O que é ser bom? Quando eu vejo, por exemplo, o perfil do homem de bem, eu começo a me questionar o que eu faço para ser o homem de bem. Desses 3 tópicos que o André leu até agora, desde o começo do programa, eu começo a perceber que eu não me encaixo em quase nenhum. Isso é preocupante, porque isso é o perfil, isso é a meta que cada um de nós devemos ter para um dia sermos um espírito de escola. E nós vemos que precisamos trabalhar muito para chegarmos nessa conduta. Não é verdade, André Luiz? Sem sombra de dúvida, precisamos construir dentro de nós o homem de bem. O homem de bem não é igual uma casa que, se nós tivermos dinheiro, podemos comprá-la ou financiá-la. O homem de bem é uma construção diária, em especial nos momentos em que estamos na crosta, na dimensão em que nos encontramos encarnados. A espiritualidade é taxativa, que vamos provar e expiar nesta dimensão. Podemos nas demais aprender, estudar, continuar nossa jornada evolutiva. Porém, é nesta dimensão, a qual ainda é campeada pelo sofrimento, pelas decepções, pelas lutas, é aqui que nós vamos encontrar os grandes algozes do ontem. É aqui que nós vamos encontrar os grandes opositores do ontem. Mas é aqui que vamos encontrar também os grandes amigos do ontem. As pessoas que amamos, que cultivamos um sentimento de fraternidade, de amor, de harmonia. Então a vida vai tudo do ângulo que nós olhamos. A vida pode ser um mar de bênçãos quando encaramos os problemas sem valorizá-los, mas a vida pode ser um mar de sofrimentos quando eu pego um pequeno problema e coloco como sendo o maior problema, o maior sofrimento, a maior decepção. Então o homem de bem é um convite em que nós não nos tornaremos do dia para a noite. Por isso que eu faço um convite sempre. Jesus é o nosso exemplo maior. Só que Jesus, ainda por ser tão grande e nós tão pequenos, é difícil de entendermos Jesus. A história narrou muito pouco de Jesus. Então nós temos, por exemplo, muitos homens e muitas mulheres que passaram em nossos meios que servem de pontes para nos ligar a Jesus. E uma das pontes, ou a maior ponte que me estimula a ser um André melhor, é a vida do Chico. Para mim, o Chico é o homem de bem, em que passou 92 anos, em que 75 anos foi médium, sofrendo perseguições fora do espiritismo, mas em especial por parte dos próprios espíritas, e quanto mais ele apanhava, com críticas, com decepções, mais ele trabalhava. É este o convite para nós, é o trabalho. Então, quem às vezes se sente triste, desestimulado, tem uma preocupação em excesso, vamos ler um livro do Chico, que fala da sua vida, porque ali nós encontramos estímulo para continuarmos e seguirmos. Continuando a leitura, encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Daí, André, dá para nós termos uma ideia, por exemplo, como é que nós vivemos na Terra hoje. Se, por exemplo, for lançado que nós teremos um problema no açúcar
e que vai faltar açúcar, é um exemplo que eu estou dando grosseiro. Qual que é a nossa postura? Nós vamos procurar correr para os supermercados, vamos tentar adquirir o máximo possível e levar para a nossa casa, já que veio então a notícia que nós teremos um grande problema com esse produto no mercado. Veja, nós não nos preocupamos se tem criança que vai precisar do açúcar para a sua mamadeira. Nós não nos preocupamos com aquelas pessoas que precisam ter o açúcar de controle da sua condição sanguínea, que precisa às vezes do doce. Ou seja, nós não pensamos no próximo, nós pensamos única e exclusivamente em nós. Isso quer dizer, nós ainda somos seres egóicos. O que é um ser egóico? É um ser que pensa apenas em si. É um ser egocêntrico, onde ele é a pessoa mais importante e às vezes até mais importante do que Deus, dependendo a profissão que ele tenha. Então nós vemos hoje que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a impaciência é fruto desse personagem que é o personagem egóico. Então nós vemos por aí, André, o quanto nós estamos longe de poder fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. É uma máxima de Jesus. Então nós pensamos em nós e o outro nós não pensamos. Nós não estamos nem aí com o próximo. Isso é muito sério e a gente vai percebendo conforme vamos mergulhando nessa mensagem que realmente nós estamos muito distante de podermos sequer dizer que somos cristãos. Nós tivemos aqui no Brasil, há meses atrás, um problema muito grave, porque os policiais no estado do Espírito Santo entraram em greve. E durante alguns dias aquelas cidades ficou em caos, ao ponto de muitas pessoas entrarem em lojas, saquearem, entrarem nos comércios. Então nós vemos que o homem de bem é um convite, e vai depender a cada um de nós usufruirmos dele ou não. É uma proposta, em que eu vou colher as consequências se eu mudar, mas eu também vou colher as consequências se eu não mudar. O bonito que eu acho do Espiritismo é que tudo é proposta. Eu não sou obrigado a nada. Eu mudo se eu achar que é necessário mudar. Eu mudo se eu acreditar que aquela mudança vai me gerar benefícios, mas eu tenho o poder de escolher. Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho a opção de dizer sim e não. A única coisa que nós não temos o poder de dizer sim ou não é quando a lei kármica bate na porta de nossa casa, porém, pode ser agravada ou abrandada conforme nós estivermos naquele momento. Se eu estiver trabalhando para o bem, se for um câncer maligno, por exemplo, e a espiritualidade vê o nosso esforço, pode se transformar de maligno em benigno, mas o inverso também é verdadeiro. Se no meu roteiro reencarnatório eu tenho que passar por um câncer benigno, e eu estou trabalhando, mas ainda deixo muito a desejar, cultuo a fofoca, propago a maledicência, existe um grande êxito de mudar de benigno para o maligno. Então que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos doar o nosso melhor, porque tudo que eu faço para o outro reverte para nós mesmos. Já que tudo que eu faço para o outro reverte para nós mesmos, façamos com amor, façamos com doçura, antes o pouco e com sabedoria do que o muito e sem amor. Pensemos sempre nisto. É verdade, André. Nosso programa está já partindo para o final, então acho que vale a pena nós falarmos um pouquinho mais, para gastarmos um pouquinho o nosso tempo, porque o homem de bem. Essa mensagem deveria ser copiada num papel, plastificada, e deveríamos colocar essa mensagem na cabeceira da nossa cama, para que nós pudéssemos, todo dia ao acordar, toda noite,
quando nós vamos adormecer, lermos essa mensagem. Porque essa mensagem é um convite para nós nos atentarmos sobre a importância da reforma íntima e tentarmos trabalhar um pouquinho com o homem velho, com as nossas imperfeições. Não é isso mesmo, André Luiz? É verdade. É trabalharmos e nos superarmos. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas lembramos, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, temos o nosso Evangelho no Lar. Como? Pelo Facebook, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Mande a sua mensagem pelo nosso e-mail, vilarsergio10@gmail.com e vilarandré2@yahoo.com.br. A sua mensagem é muito importante. Queridos amigos, encerramos o programa ABC do Espiritismo e que essa mensagem de hoje possa servir para as nossas reflexões. Um beijo carinhoso no seu coração e até a semana que vem. A todos uma boa semana de muita paz, de muita luz. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.